Nós vamos estudar hoje, começar o nosso estudo no profeta menor, o primeiro profeta menor, sendo que Daniel é considerado o último profeta maior. Por que menor e maior? Não é por causa da estatura deles, não é por causa da importância deles, mas é simplesmente por causa do tamanho do escrito deles. Então, os profetas maiores escreveram uma quantidade maior de profecia, e os profetas menores, os livros são evidentemente menores. Bom, vamos lá, né? Como é que acha Oséias? Depois de Daniel. Depois de Daniel. Eu vi uma piadinha aí, dessas que sai de foto, né? Tava o rapaz falando para a moça assim, né? Olha, nós vamos ter que dar um tempo no nosso namoro. Mas por quê? Eu vi você procurando Colossenses no Antigo Testamento. Mas não é vergonha você não saber exatamente onde fica Oséias, mas uma pequena ideia você vai tendo conforme você vai manuseando a Bíblia. Então acha primeiro Salmos, que é no meio da Bíblia, e vai seguindo aí, você vai achar Daniel, e depois de Daniel, Oséias. É isso mesmo, Getúlio? Como é que você está? Tudo bem, Getúlio. Está em Brasópolis? Não, estou aqui em Jacutinga, a esposa está em Brasópolis, e estou aqui fazendo os exames e tratamento. Tá certo. Então, Deus abençoe, irmão. Estamos orando por você. Oséias, que livro difícil. Tudo na Bíblia é difícil, né? Mas que livro difícil de engolir. Um livro difícil de acreditar que Deus deixou acontecer uma coisa dessa. Com um servo de Deus. Oséias, um servo de Deus, e foi grandemente injustiçado. Com a permissão de Deus. Se aquele ditado fosse certo, né? A gente diria, tem pessoas que nascem para sofrer. Tem pessoas que casam para sofrer, no caso de Oséias. Porque o que Deus pede para Oséias, ou o que Deus manda Oséias fazer, é uma coisa que moralmente nós não aconselhamos ninguém a fazer. No entanto, foi dessa maneira que Deus conduziu a vida de Oséias. Por que Deus sacrifica um servo dele dessa maneira? Agora vocês vão descobrir do que estamos falando, né? Mas por que Deus coloca um peso, um fardo tão grande no servo dele? Primeiro, porque Deus faz o que Ele quiser. Deus é Deus e nós somos propriedade dele. Ele faz conosco o que Ele quiser. E Ele quis usar Oséias nesse sofrimento conjugal para que ele servisse de ilustração. Não é nem exemplo, é servir de ilustração do que já estava por acontecer ou já estava acontecendo. Todos sabem, né? Todos os que frequentam a igreja já têm intimidade com a palavra de Deus, que Deus ilustra o relacionamento dele com o seu povo com a analogia ou com a ilustração do casamento. Casamento é a união mais íntima que alguém pode ter com o ser humano. Os dois se tornam uma só carne. E Deus é o esposo e Israel é a esposa. E mais para frente no Novo Testamento nós descobrimos que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Bem? Então Deus quer ensinar para nós, principalmente, né, para o povo de Israel,
que o casamento dele está falido. Poxa, muito triste quando alguém fala, meu casamento está falido, meu casamento acabou. Já tive algumas experiências de tentar aconselhar pessoas a não deixarem o casamento acabar, mas alguns casamentos acabaram, outros houve algum sucesso no aconselhamento, mas todos os casos, seja o casamento não acabando ou o casamento acabando, em todos os casos, os conflitos conjugais eles deixam marcas muito severas em nós. Por isso nós temos que tomar todo o cuidado com as nossas palavras dentro de casa, dentro do nosso lar. Porque ainda que não resulte num divórcio, ele resulta em vários ferimentos emocionais. Mas no caso de Deus e Israel, foi muito mais do que um ferimento emocional. Porque Deus também fica triste. Foi muito mais do que um sofrimento no casamento. Foi realmente um divórcio o que aconteceu com Jeová e Israel. E Deus quer dar uma dimensão disso usando o servo dele, Oséias, para ter um casamento frustrado. Para ter um casamento em que ele vai ser vítima de traição. E claro, todo mundo que estava ali presente, vendo a situação de Oséias, ia se compadecer daquele homem. Aquele homem sofreu, mas era para eles olharem a vida de Oséias e perceberem o que estava acontecendo entre Deus e o seu povo. Que eles também, no relacionamento de divórcio, nem sempre é fácil detectar isso ou diagnosticar isso, mas normalmente uma das partes é a mais culpada e algumas vezes uma parte é completamente culpada e a outra não tem culpa nenhuma, a outra é só vítima. Quando eles viam Oséias tendo um casamento frustrado porque a esposa dele o traiu, eles iam tomar um partido. O partido que eles iam tomar era: Oséias foi vítima, a esposa dele foi infiel. E eles teriam que assumir que eles eram como a esposa de Oséias. Gomer é o nome dela. Ou seja, que eles eram infiéis e que Deus era aquele que estava sendo traído. Então esse é o livro de Oséias. Como dizemos, não posso fazer nada. É essa a história. Triste assim, desse jeito. Se o povo de Israel ia aprender, ótimo. Esse era o objetivo. Agora, uma segunda camada, né? uma aplicação para nós. A pergunta é se nós vamos aprender alguma coisa. Então, quando Deus está falando no livro de Oséias, Ele está falando com o reino do norte, chamado Israel, ou também Efraim. E às vezes Ele também participa das profecias, falando sobre o reino do sul, que é Judá. Mas, essencialmente, Ele está falando com o reino do norte, Israel, que ainda não foi, mas vai para o cativeiro. Foi para o cativeiro antes de Judá, o reino do sul. Muito bem, essa é a introdução. Vamos ler Oséias capítulo 1. Nós vamos falar sobre a insatisfação de Deus sobre o seu povo. Deus está insatisfeito. Poderíamos dizer decepcionado, né? Deus está insatisfeito com o seu povo. A insatisfação de Deus pelo seu povo, Israel, reino do norte, é por causa da prostituição espiritual. Eles estão se prostituindo, espiritualmente falando, tá bom? E a insatisfação de Deus é porque Ele encontra no povo um desfavor. Quer dizer, Deus que tem que nos favorecer, não é?
E Ele tem feito isso. Nós temos ganhado de Deus um favor imerecido, também chamado de graça. Mas nós também temos que ter um coração de favorecer a Deus na obra dEle, para o louvor da sua glória, como nós lemos, né? Mas o povo era um povo desfavorecido, era um povo que não acrescentava em nada o louvor à glória de Deus. É como se Deus estivesse desprovido de elogios por parte do povo. Deus fazia tudo de bom para o povo e o povo não fazia nada por Deus. Deus sempre favorecendo o povo e o povo não fazendo nada. Sabe situações em que alguém faz tudo pelo outro e o outro não retribui em nada? É assim que estava o povo. Então essa era a insatisfação por causa da prostituição espiritual, uma insatisfação por causa do desfavor do povo, um povo mal agradecido, e também a insatisfação porque o povo não estava andando como um povo exclusivo, um povo fiel a Deus. Vamos ver então a insatisfação pela prostituição espiritual. Versículo 1. Oséias, todos acharam, né? Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui ele menciona os reis que passaram por Judá e o rei atual da época de Oséias em Israel, objeto das suas profecias, né? O reino do norte. Era Jeroboão o rei naquela época. Sabemos que Jeroboão foi um rei ruim, mau. Oséias, o nome Oséias é bem interessante. Oséias é o mesmo que Josué. Josué e Oséias têm o mesmo significado, que quer dizer Jeová é Salvador. Mas um outro nome bem conhecido é Jesus. Jesus, Oséias e Josué, o mesmo significado. Então, Oséias, Jeová é a salvação. Versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe diz para Oséias, né? Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Palavras feias para falar na igreja, né? Mas é a realidade da palavra de Deus aqui e como Deus estava vendo o povo dele. Existe uma discussão entre os teólogos, nós não vamos resolver aqui, se ele se casou com uma prostituta ou se ele se casou com uma mulher fiel a ele, mas que depois se prostituiu. Alguns acham que ele teria casado com uma mulher fiel e depois ela se tornou infiel, porque para Deus mandar um profeta ir na casa de prostituição e se casar com uma prostituta, isso seria moralmente errado. Eu acho que nós não precisamos nos preocupar com isso. O que Deus falou era aquilo que Ele queria e nós não temos que discutir. Então eu não sei resolver a questão, mas também eu não teria problema nenhum em saber que Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta mesmo, já sabendo o que ia acontecer. Mas, por outro lado, a interpretação de que ele se casou com uma mulher fiel, ela tem mais base, porque se é para ilustrar Israel, Deus não se casou com uma prostituta. A palavra de Deus diz que ele pegou uma jovenzinha desde pequena, né? E ele criou, ele cuidou, ele pegou no deserto, ele a limpou e ele se casou com ela. Então ela era pura. Me parece que essa teria uma base muito maior. Mas seja como for, vamos lá. Oséias está com uma mulher que não foi fiel a ele. Assim também Jeová. Ele está com o povo, ele estava com o povo, cuidando do povo que não estava sendo fiel a ele.
será que é ofensivo eu perguntar para você: você é fiel a Deus? Ou você estaria na categoria de Gomer, a esposa de Oséias, em que foi infiel? Será que você está sendo infiel a Deus? Porque se você estiver sendo infiel a Deus, essa ilustração não é somente para Israel, mas é para você também. É para nós todos, quando somos infiéis a Deus. Mas o que é isso, ser infiel a Deus? Eu vou dizer que eu já fui infiel a Deus. Todas as vezes que eu deixo de confiar no Senhor, todas as vezes que meu coração enche de ansiedade e eu começo a olhar para outras coisas que não seja o Senhor, eu estou sendo infiel a Ele. Eu estou dando minhas saidinhas. Eu estou flertando com os meus recursos, com o banco, da onde eu vou conseguir o sustento, com o meu trabalho, da onde eu vou conseguir crescer profissionalmente, dos meus estudos, da onde eu vou conseguir me tornar mais capacitado, no mundo, onde eu vou conseguir minhas diversões. Notaram que não é tão absurdo dizer que nós também nos prostituímos quando nós nos desviamos do Senhor, quando nós não olhamos a Deus como o nosso único amado. A minha esposa não quer me dividir com ninguém. Eu não quero dividir minha esposa com ninguém. Nós somos um do outro, para sempre. E é assim que Deus quer que seja um casamento. Mas não estava sendo assim esse casamento com Israel. Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Então já partimos dessa discussão que a gente não conseguiu um resultado, né? Nós não sabemos se ele se casou com uma prostituta, se casou com uma mulher fiel e ela se tornou prostituta. Ele teve um filho com ela. A Gomer lhe concedeu um filho. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus falou, eu quero que você coloque o nome de Jezreel. Jezreel era um local. O nome Jezreel quer dizer algo como semear. Deus estava dizendo: eu vou semear aqui alguma coisa. O que Deus vai semear na casa de Jeú, o rei Jeú? Juízo. Deus ia plantar, semear juízo. E esse juízo ia crescer e o reino da casa de Israel ia acabar. Deus está falando então para o povo: veja a vida de Oséias. A esposa dele se tornou infiel, mas teve um filho, e esse filho vai ilustrar o que vai acontecer com vocês. Eu vou semear juízo no meio de vocês. Então essa é a insatisfação de Deus pelo povo, é pela prostituição. O que não agrada a Deus? O que você poderia dizer ou saber, não é, sobre o que agrada e o que não agrada a Deus? Nós temos uma ideia do que não agrada a Deus. São muitas coisas, mas eu vou mencionar aqui para vocês alguma delas. Idolatria. Idolatria nunca agradou a Deus. A palavra do Senhor nos diz repetidas vezes o quanto Ele abomina os ídolos. E os ídolos podem ser de material perecível, mas os ídolos podem ser também invisíveis, dentro do nosso coração. Alguns prazeres que nós temos, alguns planejamentos e planos podem ser ídolos para nós. Algumas pessoas do nosso círculo, né, de amizade ou de família até, podem se tornar para nós ídolos, porque
eles competem com Deus, com a adoração a Deus. É mais ou menos assim. Se você tivesse que proteger, guardar, incentivar aquela pessoa, aquele bem, aquele projeto, mais do que adorar a Deus, então isso é idolatria. Deus precisa estar acima de todas as coisas, inclusive da auto-idolatria, inclusive de você mesmo. Deus tem que estar acima de tudo. Então a idolatria é algo que não agrada a Deus, é uma prostituição espiritual. O falso ensino também não agrada a Deus. Pessoas ensinando errado a palavra de Deus, isso não agrada ao Senhor. Isso também é uma prostituição. Pode ser um pastor, pode ser um líder de igreja, pode ser uma pessoa que você considera muito santa, muito capacitada, seja lá o que for. Se ele está pregando ou ela está pregando a Bíblia e torcendo a Bíblia para falar outra coisa, então essa pessoa está se prostituindo e levando outros à prostituição espiritual. Idolatria não agrada a Deus. Falso ensino também não agrada a Deus. E a rebeldia? Rebeldia nunca agradou a Deus. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, se nós não fazemos, isso se chama rebeldia. E por que nós não faríamos o que Deus nos manda? Porque tem algo melhor para fazer. Tem algo que nós consideramos melhor. E isso é prostituição. Porque você está deixando de agradar ao seu esposo, que é Deus, para agradar a você mesmo ou a outras pessoas, outros projetos de vida. Então, assim como Deus se desagradou por causa da prostituição, Ele pode estar desagradado também com aqueles crentes que estão se desviando do Senhor. A insatisfação de Deus também é pelo o desfavor que Ele encontra. Uma falta de gratidão. Ele nos dá tantas bênçãos, Ele deu tantas bênçãos para o povo de Israel. O povo de Israel saiu cheio de riquezas do Egito, andando por terra, por areia, seca, enquanto o mar se abriu, sendo sustentado com maná, com pão que caía do céu no deserto, com água que brotava da rocha, com a vitória dos 5 reis vizinhos de Israel, com a vitória de várias cidades dentro de Israel. Deus deu tudo para o povo, e o povo era tão ingrato. O que Deus tem dado para você? Se você reconhece que Deus tem te dado, se você não reconhece, é bom reconhecer, porque Ele tem te dado muitas coisas. E se você não se agrada do Senhor no dia a dia, então você mostra um desfavor. Ele te fez um favor e você está desfazendo o favor dele. Ele está te dando um presente, graça, e você está desgraçando a sua vida. Você não está aceitando a graça do Senhor. Versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Deus está dizendo, quebrar o arco é o quê? É derrotar. Porque um soldado com arco quebrado, ele vai atirar pedra no inimigo? Ele precisa atirar flechas. Mas Deus diz, eu vou quebrar o arco de Israel nesse vale, ou seja, a Assíria vai entrar ali e vai dominar o povo, vai quebrar o arco do povo, vai deixar o povo impotente diante do inimigo. Esse é o juízo de Deus, por causa desse desfavor, dessa ingratidão. Versículo 6. Tornou ela quem? Gomer. Gomer é a esposa de Oséias, né? Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome, como? Desfavorecida. Lo o quê? Ruamá.
Que quer dizer desfavorecida. Porque não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para me perdoar. Já pensou colocar o nome desse na filhinha da gente? Assim? Desfavorecida, vem cá. Não pega bem, né? Tudo na vida de Oséias era uma humilhação. A atitude da esposa era uma humilhação para ele. O nome que ele tem que colocar na filhinha é uma humilhação. Todo mundo vai lembrar por que você colocou esse nome. Porque Deus mandou. Mas fique sabendo, Deus mandou colocar esse nome por causa de vocês. Vocês estão sendo desfavorecidos porque Deus não quer mais agraciá-los. Deus não quer mais favorecer vocês. Deus não quer mais perdoar vocês pelos seus pecados. Então o povo se tornou desfavorecido. Essa era a ilustração que Deus queria dar para a casa de Israel. Versículo 6 agora. Esse foi o 6, né? 7 agora. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Bom, já que o povo pediu briga, Deus entrou na briga. O povo se prostituiu, então ele também vai causar ciúmes no povo. Deus está dizendo para o Reino do Norte, Israel, vocês não vão ser perdoados, vão ser desfavorecidos, vão perder a batalha, a guerra, o arco de vocês vai quebrar. Ah, mas deixa eu lembrar. Sabe a irmã de vocês, Judá, que vocês odeiam, porque eles tinham brigas também? Eu vou abençoar Judá. Não vai acontecer nada com Judá, pelo menos não agora. Se Judá não tomar cuidado, mais para frente vai entrar no mesmo caminho. Mas Deus disse que ia salvar Judá. Sabe como que ele ia salvar Judá? Não era com arco. O arco de vocês está quebrado, mas Judá nem vai precisar de arco, não vai precisar de espada, não vai precisar entrar numa guerra, porque Deus vai salvar o povo, sabe de quem? Dos mesmos inimigos de vocês. Tanto é que aqueles inimigos cercaram e Deus mandou ali uma praga e eles morreram. Agora eu não me lembro o número, mas é algo em torno de 185 mil, se eu não me engano, que ele matou da Síria. Então Deus faz isso. Ou seja, o povo de Israel foi flertar, foi paquerar, foi namorar, foi se prostituir com outros deuses, né? O que Deus faz? Deus causa ciúmes. Eu vou tratar Judá melhor do que vocês. Eu não vou cuidar mais de vocês, mas de Judá eu vou cuidar. Meus irmãos, Deus pode ficar desfavorecido para conosco e nos desfavorecer também. O crente não precisa se preocupar, que ele não é amaldiçoado por Deus, mas ele precisa se preocupar sim, se ele está se desviando do Senhor. Embora ele não perca a sua salvação, ele perde muitas bênçãos, porque o favor de Deus é tudo que nós precisamos. O rei Davi, ele chega a dizer, a tua graça é melhor do que a vida. É melhor ter a graça de Deus na minha vida do que a própria vida. Isso é o favor de Deus. Não é certo. Eu quero dizer para vocês algumas coisas que não está certo. E eu gostaria que vocês pensassem nisso. Não como uma acusação para vocês, nada disso, mas para todos nós aprendermos juntos. Não é certo você não agradar a Deus e desejar as bênçãos dele. Tá bom? Se você não agrada a Deus, não espere bênçãos de Deus. Você se torna desfavorecido. Agora, Deus é misericordioso. Mas vamos pensar na normalidade. O normal é isso. Se você não agrada a Deus, Deus também não te agrada. Deus não te favorece. Se você não ama a palavra de Deus,
você não merece ser uma pessoa sábia. Você tem que ser uma pessoa tola. Porque só recebe sabedoria de Deus quem ama a palavra de Deus. Nós lemos aí o Salmo 1. Se nós andamos no caminho dos escarnecedores, nós não meditamos na lei do Senhor de dia, de noite, né? Conforme diz, então nós não merecemos sabedoria. São consequências naturais. Se você não agrada a Deus, não espere bênçãos de Deus. Se você não lê, não estuda, não ama a palavra de Deus, não espere sabedoria na sua vida. E também, se você não é bênção para as pessoas ao seu redor, não espere que Deus vai te abençoar. Você precisa ser bênção para as pessoas. Se você é indiferente para com as pessoas ao seu redor, então você não merece as bênçãos de Deus. Agora, merecer mesmo, ninguém merece. Nós sabemos disso, mas estou colocando de uma maneira para tentar entender um pouco Oséias e o desfavor. A insatisfação pela ingratidão encontrada, pelo desfavor. E finalmente aqui, a partir do versículo 8, a outra insatisfação, que é a insatisfação de Deus pelo seu povo por não andar como povo exclusivo. Porque o povo não está se santificando para andar como uma esposa fiel. Tem que se santificar. Quando nós nos casamos, nós não vivemos mais como solteiros. Quando você se casa, você tem que entender, eu não sou mais solteiro. Certas coisas que até me era permitido fazer, hoje já não combina mais. Porque eu sou casado. Eu tenho responsabilidades, eu tenho horários. Eu tenho que prestar serviços dentro do lar. Eu preciso cuidar do meu lar. Eu preciso me submeter ao que Deus está falando sobre o lar. Então eu fiquei amarrado? Claro que sim. Você só descobriu agora? Quando você casa, Gustavo e Raíssa, você se amarra a uma situação, a uma pessoa. Mas benditos laços, né? São laços benditos esse casamento, se vai tudo bem, né? E o povo não estava andando como um povo casado. O povo não era uma esposa fiel. Estava querendo dar suas voltinhas por aí. Isso já não combina mais. Mas o povo estava fazendo isso. Versículo 8. Depois de haver desmamado a filhinha, né, por nome desfavorecida, olha o que aconteceu. O que aconteceu? Ficou grávida de novo, né? E teve mais um filho. Então já é o terceiro, não é isso? Terceiro filho. E vamos ver se o nome aqui é melhorzinho. Versículo 9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Que nome triste para colocar, né? Seria mais ou menos como colocar o nome no filho de não meu filho. Ou não meu filho, vem cá. Não meu filho, não meu povo. Ou seja, vocês não são meus. Desfavorecido, agora não meu povo. E o versículo 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não podes medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho do Deus vivo. Isso é uma profecia para o que viria, e ela ia te afetar em cheio, sabia? Porque quem que não era povo aqui? Todos nós. Nós não éramos povo. A não ser que tenha um judeu aqui, né? Mas se você não nasceu judeu, você não é povo de Deus. Separado, já nasceu separado de Deus. E
E Paulo usa esse texto, ele usa esse texto. Então nós que não éramos povo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então aqueles que creram no Senhor Jesus, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. O Senhor não está nos dando esse nome, não meu povo, mas o Senhor está dando esse nome. Vocês são povo meu, propriedade exclusiva minha. Então o nosso Deus nos considera assim. Graças a Deus por isso, né? E o versículo 11: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Isso é uma profecia para o que vai acontecer ainda, né? Deus vai juntar Israel e Judá num só povo, como era antes da ruptura, né? Antes deles se separarem. Mas isso ainda não aconteceu. Hoje o povo está disperso, né? Os judeus. Mas um dia Deus vai trazer, e não vai ter reino do norte e reino do sul, mas um só povo, como Deus sempre quis. Mas enquanto isso o povo tem que amargar, né? Aqui em Oséias, tem que amargar essas profecias de que eles serão levados para o cativeiro. Agora não é o cativeiro da Babilônia, que a gente já estava falando em Jeremias, né? Agora é o cativeiro da Assíria, reino do norte. Meus irmãos, o que se espera de um povo exclusivo? Porque Israel era um povo exclusivo, e agora nós somos chamados como igreja de povo exclusivo de Deus. O que se espera desse povo exclusivo? Se espera fidelidade, nada menos do que isso, fidelidade. O que se espera de um casamento normal? Primeira coisa que se espera do casamento: que o marido lave louça, que a esposa não queime o arroz. O que se espera? Que os pais levem os filhos no parquinho? Não, isso aí vai vir com o tempo. Essas coisas vêm com o tempo. Inclusive queimar o arroz também vem com o tempo. O que se espera em primeiro lugar no casamento é fidelidade. É por isso que nós valorizamos o metalzinho colocado no dedo, né? Que se chama aliança. Essa aliança não se quebra. Essa aliança é o símbolo da nossa fidelidade um pelo outro. E é o que se espera de um povo exclusivo. O que mais se espera? Entrega. Quando você se casa com alguém, você tem que pensar não que eu vou receber da pessoa, mas como eu vou me dar para aquela pessoa. Porque é assim que você faz alguém feliz no casamento. Você se entregando para aquela pessoa. Não você cobrando, exigindo, quero mais, e isso, e agora, e ainda não fez. Não, é uma entrega. E também se espera um relacionamento de amor. E aqui amor eu quero falar romance mesmo. Se espera de casais que eles sejam românticos a vida toda. Não só quando eles se casaram, mas a vida toda. Tá bom, então pro Rodney e a Marcilene já está aí o sermão de casamento, tá bom? Meus irmãos, Deus pode se tornar insatisfeito para conosco. Ele fica insatisfeito por causa de prostituição, falta de fidelidade. Ele fica insatisfeito quando somos ingratos, desfavorecidos. E ele fica insatisfeito quando nós não agimos como um povo exclusivo dele. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja fiel ao Senhor, que você seja grato ao Senhor e que você tenha uma vida totalmente exclusiva para Deus, uma vida de entrega. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, pelos recursos que nós temos da Tua Palavra em aprender que o Senhor exige de nós a totalidade do nosso ser. Que sejamos, ó Pai, totalmente entregues como um povo
povo exclusivo ao Senhor, que sejamos fiéis ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos e que sejamos também gratos pelo Teu favor imerecido às nossas vidas. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.